nós vamos conversar com a médica veterinária que vai dar dicas de como a gente deve cuidar dos pets durante a onda de calor. Porque a gente já falou de calor e os cuidados que a gente tem que ter, inclusive tem aquela história de gelinho, coloca um gelinho na água e tudo, mas a onda de calor, ela tá mudando no dia a dia, tá ficando mais quente ainda. E hoje a Janaína Rocha, a nossa médica veterinária, se encontra aqui no estúdio para conversar com a gente. Toda tudo linda. Bom? Obrigada. Tudo Você bem? Também, tudo bom. Seja bem-vinda ao nosso programa para a gente falar sobre esse assunto, porque não tá um calor muito normal, né? Se pra gente tá muito quente, pro pet também é sofredor. Pets. Muito, muito, muito. Primeiro, sofredor. bom dia para todos, né? Quero agradecer novamente pela oportunidade. É um prazer. E sempre estaremos aqui falando dos pets. Pronto, então vamos lá. Considerando essa onda de calor, quais são os cuidados que a gente tem que ter com esses bichinhos? Porque não é um calor do ano inteiro, nem um BR-Obró igual aos demais. Tudo mudou no planeta. Sim, sim. Um dos principais cuidados, Vanusa, é realmente a hidratação. Então, assim, os tutores têm que tomar muito cuidado com a hidratação dos pets nesse período. Então, fornecer bastante água, como você falou no gelinho, é uma alternativa muito boa. Colocar várias vasilhinhas de água pela casa, né? E aí colocar gelinhos dentro das vasilhas. E também tem a opção dos picolés, né? Que aí o povo está fazendo muito sucesso. Né? Os picolés, que é maravilhoso para eles e eles adoram. Muito bom. Inclusive, no Zoo Botânico, parece que tem vários. Nos zoológicos do Brasil aí, no zoológico, estão colocando várias frutas, né? Dentro fazendo um gelo gigante, colocando as frutas para que os bichinhos possam realmente se alimentar. Mas como é que isso pode afetar a saúde do bichinho? A gente está vendo aqui uma imagem, não sei se vocês vão ver, coisa mais linda do mundo, um ventiladorzinho perto. O que falar relacionado a isso? O ideal realmente, nesse período quente, é que o pet fique num local mais frio, né? Mais ameno, assim. Por isso que eu falo muito em relação à questão dos horários de passeio. No geral, a gente fala que é até 10 horas da manhã e depois das 16 horas. Porém, eu recomendo para os meus tutores até 9 horas da manhã, porque 10 horas da manhã já está insuportável. E à tarde também, 16 horas, a gente não consegue. Então, assim, sempre manter os pets em locais ventilados, né? Se tiver ar-condicionado, o ideal é estar no ar-condicionado. Se não, colocar em local sombreado, que tenha ventilação, que tenha ventilador. Então, muito cuidado também com as casinhas que a gente vê aí. Geralmente tem alguns pets que vivem em quintais. Então, aquelas casinhas no quintal tem que observar bastante, porque ali é muito quente, muito quente. Muito quente. Cuidado também com os pets acorrentados. Infelizmente, alguns tutores criam os animais acorrentados no quintal. Então, aquela corrente no sol, aquilo ali queima. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso também. Bom, com essa onda de calor, vamos falar das patinhas e principalmente da pele desses pets durante essa época. Aí a gente fala dos banhos, a gente fala como proteger essas patinhas, porque a gente sabe que o calor está imenso e o chão extremamente quente. Apesar das patinhas dos pets ter aquelas almofadinhas, né, de proteção, que tem muita queratina ali, esse clima quente, a patinha não consegue proteger. É insuportável. Né? Então, o que a gente recomenda? Tem muitos produtos no mercado para proteger aquela patinha, né? E sem falar que colocar sempre o pet para passear nos horários mais amenos, porque aquelas patinhas ali, elas queimam se você colocar, tipo, no pingo do meio-dia, a patinha do pet vai queimar. Tem também a opção do filtro solar. A gente já tem no mercado filtro solar para pet. Geralmente a gente passa na região do focinho e na face interna do ouvido, da orelhinha deles, né? E aí sempre quando for passear, mesmo que seja depois das 5 horas da tarde, colocar o protetorzinho de patinha e colocar o filtro solar. Relacionado às dermatites, porque tem vários cachorrinhos aí que estão com vários problemas de alergias, né? E acabam, de uma certa forma, perdendo muito pelinho. Quais são os cuidados que essas pessoas devem ter com esses pets nessa época do calor? Levar sempre para banho, né? É ideal. Uma observaçãozinha que eu quero fazer é que, geralmente, o que os tutores fazem nessa época de calor? Eles mandam tosar o pet muito baixinho, o que não é ideal. A gente tem não é ideal, a gente tem que deixar a camada de proteção da pele do pet. Então, se você for levar para tosar, faz uma tosa parada, né? Ou uma tosa mais ou menos, mas não tipo que raspar. Outro cuidado essencial também é a questão de não deixar o pelo ficar embolado.
Porque se deixar o pelo ficar embolado, nesse clima quente, ele fica úmido ali embaixo, então vai causar dermatite. Então o ideal é fazer o quê? A manutenção, sempre levar semanalmente no banho tosa para fazer o banho, fazer a tosa parada, não a tosa pelada de jeito nenhum, e é isso. Praticamente isso, né? Vamos falar, você estava falando das atividades. Existem tutores que eles imaginam o seguinte: se eu não vou fazer exercício, eu que não vou sair nesse calor, eu que não vou sair em horário nenhum para levar pet para fazer exercício. E muitas vezes esse pet, ele fica muito dentro de casa. O que falar do coração desses pets? Não é ideal, né? Não é porque a gente está nesse clima quente que a gente tem que não sair para passear com o pet. O pet precisa dos passeios. Por isso que a gente recomenda, nem que seja 10 horas da noite, mas leve o pet para passear, para fazer seu exercício físico. Porque senão ele vai ficar obeso e os pets obesos nesse clima, eles sofrem mais. Tá vendo só? Então leve para passear, nem que você não queira. E o que a gente tem observado também, a água extremamente quente. A água está extremamente quente. Então, isso tem chamado bastante atenção. Quando a gente vai tomar banho, você sente aquela água muito quente. O que é interessante? Porque às vezes a pessoa vai banhar o pet e não se importa muito com aquela água muito quente. É interessante que ela coloque realmente no baldinho e tente esfriar com alguma água mais geladinha para banhar esse pet? Tem que tomar cuidado, porque a gente já pegou caso de queimadura exatamente por causa da água quente, né? Então, assim, se a água da torneira está saindo muito quente, é recomendado colocar num balde para deixar ficar mais amena para você dar banho no seu pet. Então, tipo, você abre a torneira, né? Coloca a sua mão para ver se está confortável para você. Se tiver confortável para você, você consegue dar banho no pet. Impressionante. Eu acho que nessa época do ano é a primeira vez que eu vejo a gente assim entrar no chuveiro, esperar a água esfriar, ela não esfriar nunca. Você percebeu isso também? Sim. Gente, extremamente quente. Eu fui tomar um banho um dia desses, meia-noite. E a água estava extremamente quente. Tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado. Então a gente tem que ter muito cuidado. Relacionado aos pelos, foi o que ela acabou de falar. Se você pensa que tirar esses pelos, né, tirar essas madeixazinhas aí é importante, não vai ajudar. Não vai ajudar, vai realmente atrapalhar. Porque pode causar queimadura, pode causar até câncer de pele. Inclusive os pets brancos, né, gatinhos e cachorros brancos, o ideal é não pegar muito sol, porque eles têm a tendência de ter câncer de pele. Olha, então nessa onda de calor aí tem que ter cuidado mesmo. E ir atrás dos protetores. Ir atrás dos protetores. Assim como a gente usa protetor solar, os pets também precisam usar. Muito bom. Bom, quero agradecer pela sua presença. Faltou alguma dica pra gente levar para quem está em casa? Eu acho que é isso. A hidratação, né, os horários de passeio. Outra coisa, tomar muito cuidado com pulga e carrapato também. Nessa época? Porque essa época é a época que eles, tipo assim, se proliferam mais. Então, Quanto mais quente e úmido para eles está ótimo. Então, tem que ter muito cuidado. Então, dá o comprimido, ou purum, ou a pipetinha, para evitar pulga e carrapato nessa época, porque é difícil. Pronto. E ainda falando da dermatite, para a gente encerrar, relacionada ao calor, eu queria mais uma vez que você falasse, por exemplo, esses cães, evitar sol. Sim. Né? Os cães e gatos de pelagem muito branca. Sim. O ideal é não se expor ao sol, né? Não deixar ele se expor e usar sempre o protetor solar. E aqueles bichinhos que estão passando por um tratamento, né, de dermatite, que estão com algum problemazinho de pele, evitar o sol. Evitar o sol, né, esse sol extremo, como eu falei. Até umas 9 horas da manhã tá muito bom. Depois das 5 horas da tarde também tá legal. E sempre prestar atenção na questão das patinhas para não queimarem. Tá certo, obrigada. Vamos então entrar em contato com esta maravilhosa, que é a nossa veterinária que veio hoje aqui para conversar com a gente. Quem quiser vai aparecer aí na telinha, ela vai reforçar falando no Instagram dela. @DRA, que é doutorapet.emcasa. Tá certo, brigadão, tá? Nada, meu amor.